Eu não vou perder tempo para conversar com ele, porque o tempo dele é de ouro, um dos maiores nomes do Brasil em termos de educação, literatura, artes, comunicação, filosofia. O filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário, Mário Sérgio Cortella. Boa tarde, professor Cortella. Olá, Renato, que coisa boa. Faltou um pedacinho só nessa elogiosa, exagerada, né, e por isso agradável a apresentação. Eu também sou cidadão porto-alegrense. É verdade. Recebi o título, portanto, além de paranaense, nascido em Londrina, mas que mora na capital paulista há quase 60 anos. Também tenho o gosto imenso de poder ser chamado de cidadão. Isso aí, o ano passado o senhor ganhou, né? Ano retrasado. Retrasado já? É, exatamente. Você vê que vereador Moisés Barbosa, do PSDB, lhe fez essa outorga aí, né? Foi muito bacana. E eu não consegui ir lá. Não consegui ir lá na Câmara lhe dar um abraço, mas que bom que eu estou lhe vendo aqui pela live. Bom, obrigado. Né? E agradecendo por nos atender aqui na Rádio Guaíba. Estou de casa nova e podendo conversar um pouquinho com o senhor. Professor Cortella, o senhor é pop. O senhor é um filósofo pop. Quem diria, né, Renato? Porque a tecnologia, eu que sempre fiz rádio, televisão, de repente, nos últimos 20 anos, veio à tona todo um mundo digital que nos permite agora uma conversa que não só usa as ondas do rádio, mas usa também outras plataformas, que essa tecnologia faria com que alguns de nós, no campo da filosofia, né, tivéssemos uma exposição maior, uma presença maior, que nos deixou claro, com isso que você, né, de modo agradável, chamava de pop. É um lado da situação que a gente precisa cautela para não banalizar, eu, não você. Né? E, em segundo lugar, é algo que agrada, porque dá à filosofia um pouco do lugar que ela tem de ter, que é estar mais perto das pessoas, fazer o que fazia o nosso Osterman, que dentro do mundo da comunicação trabalhava com a filosofia também. Grande professor Rui Carlos Osterman. Mas quando eu falo que o senhor é pop, é no sentido positivo, porque o senhor conseguiu justamente liquidificar, né, a filosofia e torná-la mais popular. O senhor está hoje nas redes sociais, com a ajuda do seu filho, que é um gênio das redes sociais, o Pedro Cortella, né? Vocês estão associados a uma gaúcha também, que trabalha aqui com a área de comunicação de vocês também, né? Pois é, a Regiane, né? E olha só que coisa. O Pedro, meu filho, que tem menos de idade, que tem 40 anos, tem uma agência de comunicação chamada Sofia. Eu não sou sócio dele, não é uma empresa familiar. Eu sou cliente dele. Ele é jornalista, atua há muito tempo numa atividade que você tem especialidade, que é a área de esportes, né? E depois que saiu, né, dessa atividade, mergulhou nisso. E ele conseguiu algo, Renato, especial, né, que eu que tinha, como tenho, uma carreira universitária mais longa, pudesse subir, né, degraus acima em termos de amplificação, né, do acesso às pessoas por intermédio das redes sociais. E a partir de 2018, quem diria? Eu passei a juntar, no trabalho feito pelo Pedro e a equipe, né, passei a juntar 22 milhões de seguidores. Você imagine o que é que isso significa para alguém habituado, como eu, a uma sala de aula. Acho que o maior público que eu tive até hoje, né, de pessoas presentes, ela se deu no Rio Grande do Sul, né, num dia em Porto Alegre em que eu fiz uma palestra para 10 mil jovens dentro do antigo, né, ginásio do Grêmio, o ginásio. Lembra aquele ginásio mais redondo, mais antigo, né? E ali aconteceu o evento. Foi o meu maior público pessoal. Hoje... O senhor não está confundindo os times? Olha, vai dar briga aqui. Não é o ginásio do Olímpico, gigantinho? Ao lado do Beira-Rio? Não, ao lado do Beira-Rio. Será que eu estou confundindo? Como em Porto Alegre? Porque o Grêmio não tem ginásio, né? O Grêmio não tinha ginásio do lado olímpico. Eu estou me socorrendo do José Carlos Roque aqui, porque eu não entendo muito dessa coisa de clubismo, né? Mas não tem. Estava desativado há muito tempo. Isso, exatamente. Você imagina isso que eu estou falando, faz tempo, mas pode ter sido. O importante é que o senhor falou para 10 mil pessoas aqui em Porto Alegre. O que vale é outra coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, eu torço para o Zequinha, torço para o São José. Né? Foi por isso que eu deixei um pouco de lado, né, essa reflexão. Eu acho que você pode estar certo, sim. Mas torcendo para o Zequinha, fica tudo mais tranquilo. Tem que voltar a Porto Alegre, porque o Zequinha agora está reaberto para eventos. Já teve até show do Elton John lá, professor Cortella. O senhor que tem que coisa voltar. Maravilhosa.
E fazer suas palestras, espetáculos, as suas aulas, espetáculo, né? No Zequinha. Mas, então, quando eu lhe digo isso, que o senhor está pop, está popular, porque o senhor atingiu públicos maravilhosos, públicos diferentes hoje, até jovens, adolescentes, conhecem o Mário Sérgio Cortella. O senhor tem história em quadrinhos, o senhor tem uma tirinha, né? Eu tenho o André, meu filho que tem mais idade, que tem 46 anos, que é publicitário. Ele começou há alguns anos a pensar em uma outra maneira de aproximação, né, na comunicação, que era história em quadrinhos. Ele criou uma personagem, que é uma coruja, que é o símbolo da filosofia, chamada Filó, claro, de filosofia. E aí ele criou uma história em quadrinhos cujo roteiro, né, é feito pelo Paulo Gebaile, que é outro jornalista. O estúdio de criação é no Rio Grande do Sul e o André Cortella, que fica em São Paulo. Cortella e Filó. Ele é postado nas minhas redes sociais. Eu tenho também histórias que são com Maurício de Souza. Eu tenho 3 livros com Maurício de Souza em que eu fiz os textos e ele fez, claro, né, com a genialidade que tem, né, as ilustrações. É algo que eu gosto demais, Renato, que é a possibilidade de fazer, usando aí o termo, a conexão, né, com novas gerações, novos grupos. Eu tenho 70 anos de idade. Se tem uma coisa que me agrada, é me encontrar dentro do diálogo com alguém que tem 8, 10, 20, 50, 80. Pois é, aproveitando, né, um dos seus livros é sobre isso, né, sobre viver bem, viver melhor, o livro que o senhor escreveu com a Terezinha Rios. Nós estamos aprendendo a viver melhor, vivendo mais tempo e viver melhor, professor Cortella? Olha, eu gosto demais. A gente vai lembrar agora, no dia 5 de maio, 30 anos, né, da morte de um dos grandes inspiradores da minha trajetória, que é Mário Quintana. No dia 1º de maio de 1944, morreu Ayrton Senna, e depois, na quinta-feira, não no 1º de maio, na quinta-feira, Mário Quintana, né, no dia 5 de maio. Esse homem genial que tantas coisas fez e que conseguiu inspirar capacidades, criações. E o melhor epitáfio que eu conheço, você sabe, foi aquele pedido por Quintana. Não está no túmulo dele, né, mas ele pediu que eu fizesse. Esse homem nascido, né, num lugar especial, né, para aquilo que é a vida do pensamento também, que é o Rio Grande do Sul. Ele ali de Alegrete, que faleceu em Porto Alegre, escreveu algo um dia que ele queria no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui, dentro do túmulo. É por isso que, quando eu e Terezinha Rios escrevemos o livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, a pergunta é que não nos basta ter a extensão da vida. É preciso também que a nossa vida ela tenha qualidade, partilha, ela tenha afeto. E, para isso, nós temos que pensar no nosso legado. Quando Quintana escreve Eu não estou aqui, eu me lembro de uma outra trova dele, Renato, em que ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser. Morrer, que me importa. O diabo é deixar de viver. Olha só, 5 de maio, nós vamos lembrar os 30 anos, né, de um homem que foi, mas não foi. Que partiu sem ter partido. Um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa. O diabo é deixar de viver. E o que é deixar de viver? Não é apenas o falecimento do corpo. É a vida que é amargurada, a vida sem conexão, a vida sem possibilidade. Tua questão, vivemos mais, vivemos bem? Uma parte de nós tem essa condição. Aquela parte que não tem, tem que ser auxiliada por quem tem, como é o meu caso, e eventualmente espero o teu, quando tiver mais idade, para que essas pessoas também tenham, de modo que o viver bem seja um viver ampliado. Cantando aí com o Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Que maravilha. Eu vejo muita esperança para os mais velhos, né? O mercado de trabalho se abrindo, nós estamos combatendo hoje o etarismo. Eu queria saber do senhor se isso realmente está acontecendo ou se é um plano de marketing, é só uma questão das redes sociais. Mas eu, pessoalmente, sou muito otimista. Eu estou com 56 e estou com um guri novo aqui estreando na Guaíba, agora em janeiro. Estou fazendo 3 meses. E o senhor aos 70 na flor da idade, no ápice da sua carreira, né? Então acho que tem muito futuro para nós, né, professor? Acho que sim, nossa, um dia, né, nós de 50, 60 e 70. Sei. O Manuel de Barros, um outro poeta, só que cuiabano, morreu com 98 anos de idade. Imagina. Quando ele tinha 90 anos de idade, o cutucavam, Renato,
e dizia assim, e aí, como o senhor se sente? Ele dizia assim, eu não estou indo em direção ao fim, estou indo em direção às origens. E nesse sentido, claro, né, que hoje há, sim, uma moda também de lidar com pessoas de mais idade como valorização, inclusive porque o mercado necessita levar em conta pessoas que têm uma condição já um pouco menos intranquila, que não são todas e nem a maioria ainda. Mas, nesse ponto de vista, claro, né, que esta ideia esperançosa ela precisa vir à tona. Essa ideia de que é uma possibilidade, ela tem sim de estar no nosso horizonte. No entanto, você sabe disso, e Terezinha Rios e eu, no livro Vivemos Mais, Vivemos Bem, que é um livro da editora Papiros, nós escrevemos algo, um capítulo inteiro sobre etarismo, ou idadismo, né, como dizem alguns, né, é o preconceito em relação à pessoa com mais idade, mas também existe, você sabe, o preconceito em relação a gente com menos idade. E isso é etarismo do mesmo modo. Como se fala no Rio Grande do Sul, guri, você é muito novo para isso. Ou no meu estado do Paraná, piá, o que é isso? Né? Você já quer ir na janelinha nessa idade? Você nem saiu da fralda ainda. Então, esse tipo de percepção, ele é muito danoso. O etarismo prejudica a capacidade, a convivência, porque a diversidade, quando ela inclui, ela faz com que a gente amplie, né, nossa alternativa de vida. Por isso, gente com mais idade, especialmente como é o meu caso, e cada dia mais será o teu, espero, né, são pessoas que estão encontrando um mundo no qual se poderá, sim, valorizar mais ainda a capacidade na idade. Nem toda pessoa com muita idade é sábia. Algumas são tontas, porque ela, aos 70, 80 anos de idade, acha que já sabe tudo, que já conhece, e aí envelhece a cabeça, envelhece a prática. Tem coisas que fazem parte e precisam, você sabe, da tradição. Não é por acaso, né, que, como a gente diz no Paraná, gauchada, cada lugar que chega monta um CTG. Né? Para quê? Para guardar a história. Não é para viver o passado, é para fazer que do passado venha para agora aquilo que tem importância. Né? Nesse sentido, eu também sou esperançoso. Mário Quintana tem um belíssimo texto, né, sobre esperança. Eu não vou recitá-lo, porque as pessoas conhecem e decoram. O senhor está muito gaúcho dando essa entrevista para nós aqui na Rádio Guaíba, cheio de referências. A sua agência dos quadrinhos é do Rio Grande do Sul, a sua parceira também aqui do Rio Grande do Sul, lá da comunicação, das redes sociais, né? Qual é o nome dela mesmo? É Rejane Toigo. A Rejane ela Toigo. fez odontologia na Federal do Rio Grande, né? Depois foi viver também no meu estado do Paraná, onde ela fez pós-graduação, e o Pedro, meu filho mais novo, é paulistano, como o André também é, né? E a outra filha também é. Agora, essas referências todas do Rio Grande do Sul... Mais o Mário Quintana, que o senhor claro, sempre cita. Sempre, com muita. Você sabe que eu tenho 3 livros, Renato, chamados Não Espere pelo Epitáfio, Não Nascemos Prontos, e Não Se Desespere. Os 3 se iniciam pela palavra não é não de negação, é não de advertência, e esse ano ainda vai sair um chamado Não Se Esqueça. Pois bem, esses 3 livros que eu mencionei antes, eles são inspirados no que o Mário Quintana escrevia nas suas colunas dominicais no jornal, né? E esses textos dele eram uma filosofia do cotidiano. Inspirado nele, eu li isso em 1973. 73, eu estava no primeiro ano da universidade, eu li os textos do Mário Quintana. E aí, isso me trouxe tanto que um dia eu resolvi trazê-lo também como inspiração para o livro. Daí, essa referência, né, que o Rio Grande tem, né, na minha trajetória. A única coisa que eu não faço tanto é matear, porque quem vive da voz no dia a dia, vez ou outra, a erva fica na garganta, né, e a gente tem que ficar assim. E isso faz mal, né, para quem trabalha. Eu gosto. Quando eu estou de folga, eu dou uma mateada. Embora no meu estado, no Paraná, a gente faça mesmo o tereré, né, que é tomado gelado. No Paraguai, né? No Paraguai. Exatamente. Lá que veio o tererê. O senhor sabe onde é que o Mário Quintana escrevia essas crônicas, essa coluna, o Caderno H, né, que o senhor acompanhava? Exato. No Correio do Povo, que é o jornal aqui. No Hudson. Né? No Hudson, não é isso? Aqui embaixo, no primeiro andar, Correio do Povo até hoje, né? Um jornal secular aqui do Rio Grande do Sul. Todas as vezes que eu vou a Porto Alegre, eu faço com frequência, aliás, estarei em julho, né, em Porto Alegre, depois de Novo Hamburgo. Né? Uma das coisas boas é eu visitar a Casa de Cultura Mário Quintana, e lá visitar o quarto,
né, em que ele dormiu, a cama dele, a escrivaninha. Não deixe de fazê-lo, porque isso Maravilha. é absolutamente inspirador, vale demais. Esse homem viveu bastante e viveu bem, porque ele viveu para ser capaz de transbordar e não viveu para dentro, ensimesmado, fechado, mas viveu, né, Renato, para transbordar. Isso vale muito. E ainda tinha uma musa maravilhosa, que era a Bruna Lombardi, que dava Está sumos lançando um livro agora. Está lançando um livro essa semana. Professor Mário Sérgio Cortella falando conosco ao vivo aqui no Conexão Guaíba. Quando a gente fala de etarismo, esses dias eu entrevistei alguém que disse: olha, Renato, etarismo não é só o preconceito contra a idade dos mais velhos, é também contra a idade dos mais novos. E olha que interessante, aí eu lhe pergunto, a geração Z está conseguindo trabalhar melhor essas questões de autofelicidade, satisfação no trabalho? A gente sabe muito, né? A gente vê, observa muito que os mais jovens, quando não estão felizes, eles partem para uma segunda opção, uma terceira, quarta, enfim, até encontrar o seu sonho. E aí eu lhe pergunto também, o que a geração Z pode aprender com os mais velhos, a geração prateada, né, que é a nossa? O senhor não está com tanto, eu estou com muito mais novo e com muito mais cabelo branco. E vice-versa, o que os mais novos podem aprender com a geração prateada? Perdão, eu fiz a mesma pergunta. A geração prateada aprender com os mais novos também. As pessoas com menos idade podem me ensinar um pouco mais de senso de urgência, de capacidade de iniciativa, de ir buscar no lugar de apenas aguardar, a necessidade de atenção à diversidade, portanto, uma capacidade compreensiva melhor do que aquela que é exclusiva. Isso alguém com menos idade pode me ensinar. O que eu e a geração com mais idade pode ensinar aos mais jovens? Paciência, e mostrar que paciência não é lerdeza. Paciência é a capacidade de maturação, de não ser precipitado ou precipitado. Pode ensinar também a ideia de que, como diziam os antigos, e agora repito eu como antigo, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tal como não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Pode ensinar, entre outras coisas, a necessidade de compreender que uma pessoa que viveu mais, ela tem uma experiência que pode ser contributiva se puder ser partilhada. Portanto, gerações que se encontram, elas são, isso sim, gerações que podem constituir-se um patrimônio e não um encargo. A possibilidade de você, para usar um outro termo gaúcho, se abancar com alguém à noite, né, e ficar ali numa charla, né, em torno da vida, eu posso, prestando atenção num guri de 20 anos, aprender muito com ele, se ele em mim também prestar atenção e vice-versa. Nessa hora, de novo, é claro, a nova geração nos deu um susto para quem tem mais idade. Ela começou a falar, Renato, no trabalho com propósito. Isso perturbou algumas pessoas com mais idade, porque elas começaram a dizer: mas que isso? Isso é mimimi, o trabalho é para pegar ali firme, grudar na chincha e partir, etc. Cautela, né? É preciso pensar não apenas em como fazer, mas por que faço aquilo que faço. E isso é um alerta que a nossa geração hoje pode aprender com outra e vice-versa. Agora, ninguém pode fechar a cabeça para aquilo que é diferente, em qualquer idade, porque isso é sinal de tolice. Você pega um Luiz Fernando Veríssimo, um homem batendo nos 90 anos de idade, que é capaz de contribuir para a vida durante décadas, tal como fez também seu pai. Você imagine, eu só posso aprender, mas só posso também imaginar o quanto que Veríssimo só fez o que faz porque ele prestou atenção em gente que também tinha menos idade que ele. Que maravilha, que maravilha. O senhor foi secretário municipal de educação. O senhor acha que realmente as soluções deste Brasil passam pelo caminho da educação? E por que ninguém vai nesse caminho? Por que nenhum gestor público, por que as pessoas não investem em educação no país? Eu fui secretário na capital paulista e uma das coisas boas é imaginar que a educação ela tem como uma das suas partes a escolarização, né? A gente não pode mesclar educação e escolarização como sendo a mesma coisa. Sim, a solução para o nosso país passa pela educação no sentido ampliado, isto é, a formação de pessoas. E a formação de pessoas para fazer mais e melhor se dá na escola, na mídia, na igreja, na família, na empresa, no clube.
A escolarização se dá dentro da escola. Por isso, quando se pensa, e é verdade, que a educação tem a prioridade, não pode ser apenas a escolarização. Essa também tem de ter, mas tem que ser a ampliação, né, daquilo que é a formação de pessoas, e nós temos que notar que tem que ser uma sociedade educativa e não exclusivamente uma sociedade escolarizada. Evidentemente que uma parte da camada política da sociedade, ela fica atenta à educação escolar muito mais em períodos eleitorais. E, de maneira geral, as pessoas acabam deixando que isso aconteça. Afinal de contas, agora não vou citar um gaúcho, não. Vou citar um carioca, né, que é Lima Barreto, grande escritor maravilhoso, né, que morreu em 1922. O Lima Barreto dizia: o Brasil não tem povo, tem público. Olha que frase forte, Renato. O Brasil não tem povo, tem público. Isto é, fica do lado de fora observando, batendo palma, às vezes vaiando, mas não entra para participar, porque povo é quem participa. Por isso, a educação será ainda colocada de modo lateral, enquanto uma parte das pessoas decidir continuar sendo público, não seja espectador, no lugar de ser povo, ou seja, participante. Agora, todos os políticos falam na educação como um caminho para os problemas, a solução para os problemas, mas não colocam na prática. Eu não sei por que na hora de investir em educação não fazem, na prática. A gente tem uma questão muito séria, porque o país tem situações tão dificultadas no dia a dia, historicamente, no campo da saúde, da habitação, do saneamento, que a educação que, vou usar um termo paranaense, está malemar, mais ou menos, ela está resolvida em algumas situações, que ela fica lateral. Quando eu era secretário, tinha uma coisa que me irritava imensamente na capital paulista. Claro que eu não podia ficar irritado, mas era real. Todas as vezes que se fazia uma pesquisa junto à população, o governo fazia em relação à população, quais eram as prioridades que a população tinha para o uso do dinheiro público. A educação vinha normalmente em quinto ou sexto lugar. Diz assim: mas o povo não quer saber? Claro que quer, mas tem tantas agonias que estão no campo, eu digo, da saúde, do emprego, da habitação, do saneamento, que com toda a dificuldade que a educação carregava e carrega, ela estava mais ou menos ajeitada. O meu grande sonho, claro, é o momento em que a educação deixe de ser só escolar, um discurso, né, e ela, sem dúvida, caminhe para uma prática, para não ficar só na conversinha. Professor Mário Sérgio Cortella, grande filósofo, palestrante, está nos atendendo aqui na Rádio Guaíba ao vivo e é um palestrante diferente de todos os outros. Talvez seja o único do Brasil que não usa PowerPoint. Ele não coloca tem mais um. nenhum. Tem mais um que é gaúcho de São Leopoldo, Leandro Carnal, também o professor Clóvis de Barros Filho. O Clóvis sim, mas eu já vi palestra do Karnal com PowerPoint. Quando ele precisa apresentar coisas maravilhosas em forma de slide. A história da antiguidade. E gosto. Agora, eu não vou recusar o teu elogio, e vou voltar a ele. Eu não sou o único, mas eu fui o primeiro da geração mais recente. Verdade. E como é que o senhor faz? Por que o senhor desenvolveu isso? Isso é uma coisa fantástica. Então, Ninguém sente falta, professor Cortella, quando lhe assiste do PowerPoint. Ninguém lembra. Você faz rádio, eu também. Uma das coisas que a gente tem que criar no rádio é a capacidade da pessoa desenhar as coisas na reflexão. Quem faz rádio sabe o quanto que você, quando narra uma situação, conta uma história, né, relata uma notícia, aquilo tem que fazer com que quem esteja atento ou atenta, que a pessoa ela construa uma imagem daquilo. Ora, durante muito tempo eu usei sim a lousa, o quadro, o PowerPoint. No entanto, pouco a pouco fui notando que se eu quisesse trabalhar conceitos, eu tinha que evitar meios distrativos. O que é que distrai? Muitas vezes a imagem que é colocada. Eu falando sem, por exemplo, nenhuma imagem ou nenhuma tecnologia, usando apenas o microfone, eu vou fazendo com que a pessoa tenha de acompanhar meu raciocínio. O rádio tem isso, né? Quem está agora acompanhando a nossa conversa precisa continuar prestando atenção. Se eu colocasse aqui uma imagem, põe você o nome do livro, Vivemos Mais, Vivemos Bem, e a imagem está ali, eu posso, se eu sou um espectador, me distrair, olha de lado, veja outra coisa, mas se está só no campo da construção oral,
ganha uma outra dimensão. Essa é a razão. É uma razão didático-pedagógica, né? E para eu ser mais compreendido ainda, eu passei a usar uma coisa que alguns de nós fazemos eventualmente no rádio, que é esticar as últimas vogais. Por isso que eu sou muito imitado em programas, inclusive, de humor. Diz assim, eu já ia lhe perguntar. Ele fala desse jeito, né? Por quê? Diz assim, mas o senhor é gaúcho? Porque o jeito é um pouco gauchado. Eu sou paranaense, né? Mas é porque esse é um modo de quem está, por exemplo, me ouvindo em algum lugar, que eu possa cantar para ele notar mais atenção. Então eu digo cantar e de vez em dizer, precisa cantar. Porque o cantar cai, o cantar vai fazendo com que a pessoa me acompanhe. Isso é conexão, né, Renato? É conexão, muito bom. O senhor não se incomoda com essas imitações? Até na Praça da Alegria aí, Praça é Nossa. Sim, na Praça é Nossa, eu gosto, porque é uma homenagem. Né? Não me ridiculariza, exceto que a barriga do ator que faz, de modo simulado, claro, porque não é a barriga maior. dele. É muito maior do que a minha, muito maior do que, embora eu tenha um ventre expandido, né? O dele é muito maior do que o meu, né? Ainda assim é muito divertido. Você não faz ideia do que eu encontro de guris, né? De meninos e meninas que me param, como aconteceu ontem, né? Na cidade de São Paulo, e a pessoa veio, eu estava numa sessão de autógrafos, ela encostou e disse assim, um menino dos 12 anos, posso pedir uma coisa para o senhor? Eu falei, claro. Posso imitar o senhor para o senhor ver como eu imito? Né? E aí ele me imitou direitinho. Isso é muito comum, como uma forma de agrado. Né? Você pode imitar alguém para ridicularizar ou ofender e pode fazê-lo como um afago. Eu entendo sempre com afago, que eu nunca imaginei, e o meu filho, Pedro Cortella, fala isso com frequência, ele também nunca imaginou que um dia um professor de filosofia pudesse virar personagem, né, de programa de humor. Praça da Alegria. Exatamente. Que maravilha. É quadrinhos, é Praça da Alegria. Vai tomando uma aguinha aí, professor Mário Sérgio Cortella, para a gente fechar a nossa conversa maravilhosa. Nós podíamos ficar até às 6 da tarde aqui, invadir a programação da Guaíba, porque é impressionante o que é a cultura, a riqueza do conhecimento e a gentileza e o bom humor do professor Mário Sérgio Cortella, sempre está de bem com a vida. Professor, o senhor acha que a polarização vai continuar atrapalhando muito o nosso país em ano de eleição? Bastante. O grande especial Mahatma Gandhi dizia algo que a gente tem que meditar sempre. Ele dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos ou todos cegas. Né? Nesse sentido, é preciso que a gente preste atenção que o fato de alguém divergir de mim não é uma razão exclusiva nem suficiente para que a gente impossibilite a coexistência. O fato de eu torcer por um time e você para outro significa, em primeiro lugar, apenas que nós torcemos para times diferentes. Isso não significa que o seu time e você deva desaparecer. Aliás, você já notou numa partida de futebol que por mais que eu possa brincar com o adversário, vaiá-lo, tripudiar, ele não pode ir embora do campo, senão acaba o jogo. E, nesse sentido, a democracia é a convivência. A democracia é a convivência na diferença. A democracia é a possibilidade de eu, inclusive, acatar aquilo que não tenho gosto de aceitar. Mas que, se é necessário que eu faça, eu não tenho que aceitar tudo. Eu tenho que aceitar aquilo que, não sendo indevido e nem indecente, mesmo que não seja, né, do meu agrado imediato, venha comigo. Por isso, a polarização, eu quero lembrar, e aí termino, porque a gente sabe o que significa. Eu vou usar uma expressão um pouco exagerada, tá, Renato? Mas guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. Guerra civil não tem vencedor, só tem sobrevivente. As bandeiras azuis ou vermelhas no Rio Grande do século XIX, elas não podem continuar tremulando, como às vezes tremulam, como se fossem inimigos. São perspectivas diversas. A Guerra Civil norte-americana não terminou até hoje. A eleição do Obama foi mais um capítulo. A discussão sobre o Trump e o supremacismo branco é mais um. A discussão sobre a religião. A Guerra Civil espanhola continua de outros modos. Nós não podemos, eu não estou dizendo que a gente tem uma guerra civil no sentido horroroso do termo. Estou falando simbolicamente. Mas guerra civil não tem vencedor. Por isso, de novo e por último, Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos.
Professor Mário Sérgio Cortella, quero agradecer muito a sua atenção, o seu tempo, a sua agenda aí que o senhor abriu para a gente aqui na Rádio Guaíba. Eu sei que ela é muito disputada e quero lhe perguntar se o senhor lembra qual é o lugar que vem em julho aqui para Porto Alegre? Sim, eu tenho 2 eventos, né? Um na PUC, no Teatro da PUC, um evento no mês de julho, né? Do grupo A Palestra, é só olhar nas minhas redes. Né? Tá. E um outro que é em Novo Hamburgo, que é no Teatro da Fevale, que é um teatro magnífico, né, que do Brasil tem. Maravilhoso. Nos dois. Uma palestra chamada, olha o nome, que bom. Não se esqueça. Propósito, comprometimento e proatividade. Aquelas coisas que a gente não deve esquecer. O senhor desafia todas as leis da publicidade. Todos os publicitários dizem que é para não usar o não, né? E o senhor usa não em tudo. Então, o que eu digo aos publicitários que dizem para não usar o não? Não. Não, eu vou usar sim. Eu sou livre. Grande abraço quando vier em julho. Vamos tentar nos encontrar para comer um churrasquinho, né? Com alegria, a gente precisa fazê-lo, né? Eu, de vez em quando, algumas pessoas estão nos acompanhando agora, inclusive dentro, né, da rádio, né, nós já partilhamos várias vezes uma ovelha, né, com alegria, e aí tivemos o gosto de pegar uma vitela, uns ou outros ali. Isso é uma coisa boa. Para quem come carne, é bom demais. Para quem não come, como o que gosta e seja feliz junto com quem também gosta de outra coisa. Abraço, Renato. Grande abraço.